Olá, seja bem-vindo a mais uma presença informativa. Confira os destaques. Em entrevista ao Jornal Público Português, Adalberto Costa Júnior diz que o combate à corrupção em Angola é dirigido e limitado. Presidente da República pronuncia-se sobre manifestantes que escalaram a estátua do primeiro presidente angolano. No futebol, Lewandowski foi eleito melhor jogador do mundo, passando por Messi e Cristiano Ronaldo. Acompanhe o desenvolvimento a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Em entrevista ao Jornal Público Português, conduzida pelo jornalista António Português, o presidente do maior partido na oposição em Angola, Adalberto Costa Júnior, considerou que o combate à corrupção levado a cabo pelo presidente da República, João Lourenço, é dirigido e limitado, ou seja, serve apenas para combater as pessoas selecionadas, enquanto que se protegem outras pessoas que deviam ser chamadas a julgamento. Entre outras, Adalberto Costa Júnior acusa mesmo que o presidente da República é quem incentiva a corrupção, tendo apontado a contratação pública direta como forma de o chefe de Estado beneficiar da corrupção. Em Angola hoje, combate-se os que se querem perseguir e protege-se uma série de outros corruptos de grande dimensão. E, lamentavelmente, e eu tenho provas, portanto eu falo disto com muita tranquilidade, o próprio chefe do governo incentiva a corrupção. O facto do João Lourenço não falar, nem sequer demitir o Edeltrudes, isso quer dizer isso? Também é um exemplo disso? É indiscutível, então, mas o Presidente da República, que tem como elemento mais importante do seu mandato, segundo ele, o combate à corrupção, tem como Ministro de Estado do seu gabinete um elemento acusado de corrupção, com evidentes indicadores de prova de corrupção, e não o sujeita sequer à investigação. Como é que eu posso entender que um Ministro de Estado recebe a realização da compra de bens para a polícia enquanto Ministro em violação à lei e que o contrato tenha sido assinado pelo Presidente da República? Quer dizer, isto são indicadores, mais do que objetivos, de que o combate à corrupção é infelizmente limitado. Não significa que não exista, mas é dirigido e é limitado. Estes últimos rumores, estas últimas informações de que Manuel Vicente poderia estar a ser investigado agora por casos de corrupção, é um sinal de viragem? Há um sinal de que João Lourenço precisa de fazer alguma coisa porque perdeu essa credibilidade de ser o paladino da luta contra a corrupção? Olha, em Angola há um movimento que não se vai firmar de maneira nenhuma. Há uma pressão pública permanente no que diz respeito à exposição dos grandes roubos e dos grandes desvios. O cidadão informado e o cidadão humilde, todos sabem, por nome próprio, quem é que assaltou o erário público. E, portanto, estes nomes dos mais altos têm estado excluídos diria assim, dos aspectos formais dos julgamentos. E, portanto, a pressão é enormíssima. O Presidente hoje tem uma absoluta necessidade de deitar mão daquilo que não queria para tentar recuperar algum índice de popularidade ou para tentar recuperar alguma credibilidade hoje destruída daquilo que foi uma assunção do início do seu mandato. Porque, de facto, são inúmeros os casos que se repetem, não são poucos. O problema do Edeltrudes não é exclusivo. Este problema mesmo da contratação pública é muito mais grave. O elemento mais estratégico de fomento à corrupção é a contratação pública sem concursos. Este é que é o grosso dos roubos a nível mundial. E é exatamente aqui que João Lourenço está a mostrar-nos que está abraçado a este incentivo. Há um incentivo à corrupção porque não faz contratação pública com concursos com transparência necessária. E quem é que está a adquirir estes trabalhos? Naturalmente aqueles que lhe retribuem, sem dúvida nenhuma, e isto é incentivo à corrupção sem nenhum tipo de dúvidas. Isto em Portugal dava demissão do governo, imediatamente.
Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, diz que o combate à corrupção em Angola é dirigido e limitado. De ressalvar que esta entrevista foi conduzida pelo jornalista António Rodrigues. O presidente João Lourenço juntou-se às vozes críticas contra os jovens que se fizeram presentes na manifestação do dia 10 de dezembro e que acabaram por escalar a estátua do primeiro presidente angolano, Antônio Agostinho Neto. João Lourenço, que discursava nessa quinta-feira no encontro que manteve com as chefias das forças militares e policiais na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, sublinhou que o país assistiu com indignação o ultraje e a profanação da figura de Agostinho Neto, pai da nação, cometido por alguns jovens manifestantes. Essa atitude, disse João Lourenço, em nada dignifica a juventude angolana que, ao longo da história, deu provas de boa educação, de respeito pelos símbolos nacionais e figuras históricas. Deu provas de patriotismo, disse o Presidente da República. Entre outras, o Presidente considerou serem falsas as informações segundo as quais as autoridades tenham proibido a realização de manifestações com a aprovação das novas regras sobre o estado de calamidade pública. Para o chefe de Estado, a medida serve apenas para limitar aglomerações de pessoas no âmbito da Covid-19. Desporto na síntese. No desporto, o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi eleito nesta quinta-feira, dia 17, o melhor jogador do mundo em 2020 pela FIFA, superando a concorrência de Lionel Messi, vencedor do ano passado, e Cristiano Ronaldo. Lewandowski, que conquistou com o Bayern o campeonato alemão, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões, foi o artilheiro das 3 competições e venceu o prémio pela primeira vez. O atacante de 32 anos também comandou a Polónia rumo à classificação para a Euro 2020 e foi eleito o jogador do ano pela UEFA em outubro. Está assim contada a síntese informativa nesta hora. Já sabe que estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da Camunda News. Da nossa parte é tudo. Tem mais informações nas próximas horas. Continue conosco. Boa tarde. Camunda News, informação atualizada e cidadania.